Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os desenhos que eu fiz para o meu Inktober e vou mostrar o processo que eu usava para criar esses desenhos. Não sei se vocês já perceberam, mas eu gosto de robôs. Então eu escolhi o tema para o meu Inktober de Evangelion, que é um anime muito massa, que eu gosto muito, que é de robôs. E eu fiz esses desenhos que vocês estão vendo usando nanquim, um pincelzinho que eu tenho que eu coloquei nanquim dentro, um pincelzinho de aquarela que você coloca água na verdade, mas eu coloquei nanquim. E eu usei esse pincel para fazer a arte final. Mas como eu queria compartilhar com vocês meu processo, eu fiz um todo digital. Então, a primeira coisa que eu faço é procurar nas minhas referências uma pose que eu acho legal para eu colocar o meu Evangelion nessa pose. Aí eu vou lá, caço lá um desenho legal de algum artista, alguma pose legal e faço um esboço com lápis azul. Depois que eu faço esse esboço, eu procuro as referências de Evangelion, que são os robôs. E aí eu vou olhando essas referências, eu vou tentando imaginar como é que essas partes desses robôs que eu tô vendo, como é que elas vão se encaixar na pose do meu personagem. Elas às vezes vão ter que estar em outra posição, né? Então eu vou ter que imaginar como é que elas vão rotacionar no espaço e como é que é a forma delas vistas de outro ângulo. Então eu faço todo esse processo e durante o processo eu não fico também tão preso às minhas referências. Se eu achar que eu tô a fim de mudar alguma parte, eu vou lá e mudo. Se eu quiser colocar outra parte que não tem na minha referência, outro design, por exemplo, eu vou lá e crio esse design. Eu não fico preso. Eu gosto até de criar um pouco, porque me deixa mais livre. Aí eu fui atrás nas minhas imagens e encontrei uma cabeça legal que eu queria colocar na minha pose. E aqui eu tô fazendo a cabeça. E assim, esse processo que eu criei, né, de encontrar uma pose, e depois procurar as referências e ir fazendo o design do robô em cima dessa pose, é porque agora eu tô começando a me interessar mais por criação. Antes a maioria dos desenhos que eu fazia era só usando referência. E agora eu quero treinar mais criação. Então esse foi um jeito que eu inventei, que não é tão criativo assim. Eu não crio do zero as coisas, mas pelo menos eu acho que já é um bom começo para eu começar a soltar a mão, né? Começar a criar as coisas aos poucos. No futuro eu quero começar a criar as coisas meio que do zero, assim. E vocês já estão vendo que eu comecei o estágio de finalização, né? Então, eu nunca tinha finalizado nada no Photoshop. Finalizado no sentido de fazer uma pintura como se fosse nanquim, né? Uma arte final, assim, de nanquim. Nunca tinha feito, então foi meio que uma descoberta para mim. Eu fui descobrindo conforme eu fui criando, conforme eu fui finalizando, eu fui inventando técnicas. E primeiro eu faço o contorno do personagem. Eu tento fazer o contorno um pouco mais grosso, que é para dar um pouco mais de destaque. E outras coisas que eu tento pensar também as coisas que estão mais distantes eu deixo mais
com uma linha um pouquinho mais fina, tipo, a cabeça dele, ela tá atrás do ombro, né? Então eu faço ela com a linha um pouquinho mais fina. O braço lá atrás também, tento deixar ele um pouquinho mais fino, que é para dar essa ilusão de que ele tá um pouquinho mais longe. E eu também, a, a linha que eu gosto mais é uma linha que tem variação de espessura. Eu não gosto de uma linha muito uniforme. Eu gosto quando ela tem variação. Por isso que eu estava usando o pincel de nanquim nos desenhos que eu fiz de forma tradicional. Então no Photoshop eu tentei recriar esse efeito da linha que começa grossa e vai ficando cada vez mais fina. Então, no começo eu tava fazendo a linha, eu desenhava a linha e depois eu passava o brush por cima várias vezes até eu conseguir a espessura da linha que eu tava feliz. E aí às vezes eu corrigia com a borracha também, meio que fazendo modelando a linha da forma que eu queria. Depois no finalzinho, aí na cabeça principalmente, eu já estava um pouco mais confiante. Então eu coloquei a brush bem pequenininha e eu passava ela bem de levezinho em cima do tablet. Eu tenho um tablet Intuos Pro. E quando eu fazia isso, ela já me dava uma certa espessura, que eu gostava, uma certa variação de espessura. O que eu acho mais importante é você ter confiança no seu traço. Porque se você tiver um traço todo tremido, às vezes até funciona, mas você tem que ser muito bom. Na maioria das vezes fica muito estranho o seu desenho, tá? E o resultado final. Eu até fiquei feliz com o resultado, sendo a primeira vez que eu fiz finalização pelo Photoshop. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês agora um pouquinho das técnicas que eu descobri enquanto eu estava fazendo a finalização. A primeira é essa de fazer pingadinho. No começo da linha, você bate ela várias vezes no tablet e vai soltando aos poucos. E assim você consegue essa variação na sua linha. Essa técnica você consegue fazer também tradicionalmente, usando aquelas canetas nanquim descartáveis, tipo Unipin, também dá para fazer com essas canetas. A próxima técnica que eu pensei é a técnica de você fazer os seus traços bem rápido, com bastante confiança. Mesmo que o seu traço passe um pouquinho, você pode apagar. E aí quando você apaga, parece que você, desde o início, fez aquele traço com bastante confiança. Isso é bom porque o seu traço, ele sai com variação de espessura e ele não fica tremidinho. E aí é só apagar depois. Essas técnicas, obviamente, eu não inventei. Eu fui estudando, conforme eu fui estudando, eu fui ouvindo pessoas falarem sobre elas. E enquanto eu estava fazendo meu personagem, eu fui lembrando delas e fui tentando desenvolver e aprender melhor elas para fazer no Photoshop. Essa de você apagar, óbvio que só dá para fazer no Photoshop, né? Você não vai conseguir ficar apagando nanquim no seu papel. E a terceira técnica é a técnica que eu estava falando para vocês, de modelar o seu traço com a borracha. Você pode fazer o traço mais horrível do mundo, e aí depois você vai com a borracha e vai ajeitando ele para ficar na espessura que você quer, no padrão que você preferir. Esse eu tava usando no começo, mas depois eu parei de usar. Mas assim, o melhor de tudo é você combinar todas as técnicas para você usar na hora que você preferir. Esse de modelar é bom para você depois refinar o seu desenho. Depois que você terminar, você olhar partes que precisam ser melhoradas. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que vocês têm que prestar muita atenção
aonde as formas se sobrepõem, certo? O que eu quero dizer com isso? Aonde as formas passam uma na frente da outra, certo? Por exemplo, aqui eu tenho o braço passando na frente da cabeça, certo? E eu tenho também essa área aqui passando na frente da cabeça, certo? Então, o que eu tenho que fazer nessa área é reforçar as linhas aonde elas se sobrepõem. Por exemplo, aqui, aqui, aqui. Tá vendo que elas são mais grossas, aonde elas se encontram com essa parte do ombro do personagem? Então, é isso que eu acho que vocês têm que prestar atenção. Por exemplo, aqui também, tá vendo? Essa partezinha, ela é mais grossa e essa também, para reforçar essas áreas. Porque se você deixar com a mesma espessura de linha, o desenho fica super confuso e quem tá vendo não consegue entender o que tá na frente e o que tá atrás. Tá vendo? Aqui também, ó. Esse chifre, ele passa na frente dessa pequena areazinha. Isso não se aplica só a objetos que estão na frente do outro. Às vezes, pequenas partes do mesmo objeto, dependendo do ângulo, elas ficam na frente de outras partes, como esse chifre aqui, ele fica na frente da parte do outro lado da cabeça dele. Aqui também na perna, tá vendo, ó? Essa peça dele, ela vem e termina aqui. Então ela passa na frente dessa outra área aqui da canela dele, certo? Então eu reforcei bem muito essa linha. Galera, todas essas ilustrações do meu Inktober estão lá no meu Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou colorir todos esses robôs que eu fiz pro meu Inktober, vou gravar tudo e postar aqui no meu YouTube com comentários, falando tudo pra vocês, todo o processo, como é que é, dando dicas. Então se você tá interessado, se inscreve aí no canal para ficar por dentro de todas as postagens que eu vou fazer aqui. E como sempre, não se esquece de deixar um like aí embaixo se você gostou desse vídeo, que ajuda muito, e compartilhe com algum amigo seu que possa se interessar por esse conteúdo. Valeu, gente, é isso, um abraço e até a próxima.